Bom dia a todos, eu sou o Guilherme, junto aos meus colegas Igor e Leonardo. Nós vamos apresentar o nosso trabalho que tem como título Avaliação da capacidade de hospedagem de fontes fotovoltaicas em uma rede de distribuição. Então, iniciando com uma breve introdução, nos últimos anos a gente teve um crescimento bem expressivo da GD, da geração distribuída. Como pode ser observado no gráfico ao lado, a solar teve um crescimento praticamente exponencial nos últimos anos, né? Muito também por causa das resoluções, né, que estabeleceram a geração distribuída no nosso sistema elétrico, a partir das resoluções normativas 482 e a sua atualização na 687, né? Elas trazem o ponto do sistema de compensação de créditos de energia, onde o consumidor que tem geração distribuída, quando ele gera mais do que consome, ele fica com créditos para compensar em até 60 meses. Aqui tem um panorama da solar fotovoltaica em 2019, com uma potência instalada de quase 2.000 megawatts e uma geração de 1.659 gigawatt-hora. Pelo gráfico ao lado, a gente pode ver que a solar é a dominante nesse mercado de geração distribuída. Isso traz algumas reflexões de quais os limites e impactos que essa geração distribuída tem no nosso sistema elétrico. Para isso, a gente vai utilizar um modelo localizado em Fortaleza, no Ceará, que é um diagrama unifilar, representado na imagem ao lado, que possui 23 barras, uma tensão de 13,8 kV, e a nossa geração fotovoltaica para a geração distribuída vai ser conectada à barra 5. Bom, então o desenvolvimento desse trabalho ele foi separado em 5 etapas, sendo que a primeira delas foi a obtenção dos dados de geração de uma instalação solar fotovoltaica localizada em Fortaleza, no Ceará, que é o local do projeto. Então, para isso a gente utilizou a plataforma Renewables Ninja, que disponibiliza dados do projeto Merra 2. Então, foram selecionados dados de um período de 12 anos, entre 2009 e 2019, e foi considerado que os painéis desse sistema estariam com uma inclinação igual à latitude do local e voltados para o norte geográfico. Também foi considerado que esse sistema não teria o sistema de rastreamento do ponto de máxima potência. Então, a partir com os dados de saída desse site, a gente pôde observar o comportamento da potência de geração ao longo de diferentes períodos. Por exemplo, nesse slide, no ano médio, que é obtido com dados de 2009 a 2019, a gente observa que na primeira metade do ano a gente tem uma variação, uma variabilidade bem grande entre os picos de geração, o que não é observado na segunda metade do ano, quando os picos eles são bem mais similares entre si, não variam com a mesma magnitude em relação ao início do ano. Então aqui a gente tem essa evolução da potência de um sistema de 1 kW. E isso a gente pode constatar também nesse slide quando a gente agrupa diferentes perfis diários de geração para cada uma das 4 estações do ano, aqui analisando dados de 2019. Então, a gente observa que no verão e no outono, a gente tem uma variabilidade bem acentuada entre os diferentes perfis diários dessas estações, o que não acontece no inverno e na primavera, onde os perfis diários eles são bem mais definidos e não variam muito um em relação ao outro. Então, no slide seguinte, a gente pode observar qual que é o impacto disso no fator de capacidade do sistema, e a gente vê que no outono e no verão, a gente tem os menores valores de fator de capacidade, porque eles foram puxados por esses menores valores de perfil de geração nessas estações. Isso acontece porque nessas duas estações a gente tem muitos meses que coincidem com o período de chuvas de Fortaleza. Então, o fator de capacidade ele varia de 17,4 no outono para 22,2 na primavera, e no ano ele fica em torno de 20%.
Então, a partir desses dados, a gente pode definir dias típicos que vão representar cada uma das estações nas simulações que a gente vai realizar com diferentes cenários de geração. Então, foram definidas 4 curvas de geração, sendo que em cada uma delas, cada ponto recebe a média daquela hora para aquela estação do ano. Então, essas 4 curvas são as utilizadas nas simulações que a gente vai apresentar na sequência. Em seguida, uma vez que a gente determinou a geração, agora a gente pode pensar na estimativa da carga do sistema. Então, é considerado um mesmo tipo de perfil de carga para as barras pares e um outro tipo de perfil de carga nas barras ímpares. Como a gente tem o mesmo número de barras pares e barras ímpares no sistema, a gente pode dizer que o perfil médio de consumo desse sistema é representado pela média dessas duas, que é a curva cinza. Então, a gente tem valores registrados de 1 em 1 hora, sendo que em cada uma das barras, a potência nominal, tem uma potência nominal conectada de 140 kVA. E a gente pode observar dois picos de consumo, às 13 e às 20 horas. E se a gente abrir essa curva no slide seguinte, considerando um fator de potência de 0,92, que é o limite exigido pelo PRODIST, para consumidores conectados em tensões menores de 230 kV, a gente pode observar, então, qual que é a separação entre a demanda de potência ativa e reativa do sistema, em média. Então, também se observa que no pico das 13 horas, ele tem uma semelhança bem grande com o pico de geração fotovoltaica. Então, isso poderia aliviar as linhas de distribuição e transmissão, né, nesse sistema. Bom, em relação à modelagem do sistema no OpenDSS, que foi o software que a gente utilizou para fazer as simulações, a gente considerou aí alguns monitores de potência, tensão e corrente, em alguns pontos que a gente considerou estratégico aí para o nosso sistema, e os medidores de energia, através do Energy Meter, nós colocamos em todas as linhas do nosso sistema. Então a gente analisou aqui o primeiro cenário, que seria, claro, a gente tem o cenário sem GD e o cenário analisado com a capacidade de hospedagem, tá? Para a gente definir a capacidade de hospedagem, a gente utilizou 2 parâmetros, que foram os níveis de tensão nas barras e as correntes nas linhas, para a gente avaliar se esses parâmetros estariam dentro do adequado. E conforme a gente foi elevando essa potência instalada, a gente encontrou, então, a capacidade de hospedagem de 17,1 megawatts, que foi quando violou o parâmetro da corrente, né, observado entre as barras 4 e 5, que a gente observou aí uma corrente de 421 amperes, quando a corrente limite desse condutor é de 419. Aqui a gente tem, então, um gráfico do fluxo de potência na barra 1, entre os dois cenários, cenário sem GD e da capacidade de hospedagem, e para a capacidade de hospedagem, então, a gente observa que a gente tem um fluxo de potência reverso bem significativo. Então, nesse cenário, o que está acontecendo é que a fonte intermitente, na verdade, está injetando potência e a subestação está consumindo boa parte dela. Aqui, de forma geral, os níveis de tensão, tá? A gente pode ver que nos momentos de geração fotovoltaica essa tensão foi elevada, né? Houve uma sobretensão, ficando abaixo dos 5% do PRODIST, que o PRODIST define, mas isso causou, ao longo do dia, uma flutuação de tensão em todas as estações. Aqui uma tabela resumo, então, desse cenário, comparativa com o cenário sem GD. A gente pode perceber que, com esse cenário de capacidade de hospedagem, a gente teve uma redução em 50% aproximadamente do fornecimento da subestação, ou ainda do fornecimento da concessionária, tá? O consumo ele não foi alterado, já que ele é igual para todos os cenários, e houve um aumento das perdas em 330% em comparação ao cenário sem GD. É bom salientar que essa redução do mercado da distribuidora, né, se a gente for considerar alguns fatores que nós estimamos, a perda de receita anual estimada ficaria em 1,2 milhão de reais para a concessionária. O outro cenário, então, seria o cenário de capacidade ótima da inserção de GD no sistema, tá? A capacidade ótima, na nossa visão,
seria aquela que reduziria as perdas comparado ao cenário original, e isso a gente faria através da redução de fluxo de potência no trecho entre a barra 1 e a barra 5. A gente fez os testes e o nosso ponto ótimo ficou em 3 MW de potência instalada. Aqui, novamente, um gráfico do fluxo de potência na barra 1, né, e a gente pode perceber, então, que a gente encontrou o ponto ótimo, visto que, em alguns momentos, o fluxo de potência ele chega a zerar, né, ele não injeta nada para a subestação e a subestação também não fornece para o sistema. Então, fica aí um ponto bem ideal, reduzindo as perdas naquele trecho. Aqui, de novo, uma visão geral sobre os níveis de tensão, né? A gente pode dar uma olhada que a GD, com essa capacidade instalada, melhorou os níveis de tensão, aproximou da tensão nominal, principalmente para as barras mais afastadas da subestação. Aqui nesse gráfico, a gente faz uma comparação das perdas em todas as linhas do nosso sistema, em relação do sistema sem a geração distribuída e com a geração distribuída ótima, né, com a capacidade instalada ótima, que está discriminada nas estações do ano. A gente pode observar que a maior parte, né, das perdas está entre a barra 1 e a barra 5, que é onde a gente tem maior fluxo de potência. E comparando as duas, quando a gente tem a inserção da GD ótima, pode ver que há uma redução bem significativa das perdas. E quando a gente começa a analisar as ramificações do nosso sistema, a gente percebe também que daí as perdas já são bem semelhantes nos dois tipos, né? Sem a geração distribuída e com a geração distribuída. Aqui a gente traz de novo a tabela comparativa entre o sistema agora analisado, com GD ótima e sem GD. E a gente tem a variação da energia fornecida pela subestação, né, pela concessionária, que teve uma redução de 37,77%, e com o mesmo cálculo da análise anterior, né, representaria numa perda de receita anual estimada em R$ 887 mil. A produção de GD ficou em 5.243 MWh ao ano, o consumo se manteve, e também tivemos uma redução das perdas em 25% em comparação, né, ao sistema sem GD. Chegando às conclusões do nosso trabalho, primeiro em relação aos impactos ao sistema. Com a inserção da GD com capacidade de hospedagem, a gente observou maiores sobretensões, né, que, lembrando, elas não ultrapassaram o limite 5% superior, né, à tensão nominal, mas que causaram maiores flutuações de tensão ao longo do dia na nossa rede. Também correntes elevadas, que implicaram em maiores perdas, e fluxos reversos de potência ativa mais expressivos. Já em relação à inserção da GD com capacidade ótima, a gente obteve níveis de tensão mais próximos do nominal e também conseguimos reduzir as nossas perdas globais do sistema. Já em relação dos impactos à distribuidora, né, sob o ponto de vista da concessionária, o que pode ser um ponto positivo é a redução das perdas, e pode significar uma venda, né, de um montante maior de energia elétrica em relação ao comprado da geradora. E, por um lado negativo, seria a redução do mercado da concessionária, já que os seus consumidores vão estar gerando sua própria energia, né? Outra questão é a cobrança do fio B, né, que tem acalentado os debates sobre a geração distribuída, que seria a utilização, né, da rede da concessionária para a injeção do excedente da geração distribuída, né, se seria ou não justa a cobrança do fio B. E então esse trabalho serviu para fomentar e embasar essas discussões. Muito obrigado a todos e ficamos à disposição para dúvidas.